Aparentemente trabalhar como artista nesse mundinho que a gente vive talvez não seja uma coisa tão salubre assim. Moshi Moshi, eu sou a Juliara e esse aqui é o Zona C. Recentemente a gente topou aí com a notícia acerca da pausa de One Piece por conta da saúde de Eiichiro Oda, né? A gente ficou sabendo aí que ele precisou dar uma pausa, a Shonen Jump deu um tempo pra ele poder se recuperar, porque ele não tá muito bem de saúde. Porém, a gente já tem recebido algumas notícias de que a saúde dele tá melhorando, mas não foi divulgada necessariamente o porquê que ele parou. Se você for pesquisar um pouco algumas notícias e tudo mais, você vai ver que ele tá tendo aí alguns problemas com diabetes, gota, até mesmo pressão alta, né? Por conta de toda a pressão que tem ali pra ficar lançando semanalmente os capítulos de One Piece. E essa pausa aí que o Oda teve que foi obrigado a dar no mangá de One Piece, trouxe de volta aí pra pauta uma das discussões que volta e meia aparecem dentro da área da cultura pop japonesa, a saúde dos mangakás. A indústria de mangá movimenta bilhões de dólares anualmente e é uma parte extremamente importante da cultura pop japonesa. Acontece que não é todo mundo que pesquisa ou vai atrás ou que fica sabendo acerca das condições de trabalho que os artistas são condicionados quando estão trabalhando ali nos mangás. Pra gente ter uma certa ideia, assim, muitos mangakás, principalmente os menores, quanto menor mais trabalho, muitos deles trabalham aí de 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias e esse tanto de horas aí. Você imagina que deve ficar um tanto cansativo, né? Mas o porquê que eles trabalham tanto? Parte da explicação tá na estrutura dos lançamentos dos mangás, que geralmente, isso a gente trazendo aqui principalmente os shonen, que são os que mais vendem, eles são publicados semanalmente, então eles demandam algo semanal ali, precisa sempre ter algo novo. Então sempre que sai um capítulo, o público fica ali tipo, putz, saiu a história, vamos ler, vamos discutir a respeito disso e vamos ficar ansiosos pelo próximo. O público sempre tá ansioso pelo próximo capítulo, e pelo próximo capítulo, e pede, pede, pede. Então tem sempre essa antecipação, e é essa antecipação que acaba girando o comércio em cima dos mangás, né? Porque, essa semana a gente teve um capítulo muito bom, e aí as pessoas comentam e acabam trazendo outras pessoas pra história, e isso movimenta e aumenta, né, a busca e também aumenta o trabalho dos mangakás que eles precisam entregar semanalmente e acaba que precisa entregar sempre algo muito bom para atingir aí a expectativa do público. Inclusive, o Oda já admitiu algumas vezes em entrevistas que tem vezes que ele dorme só 3 horas no dia, mesmo com tanto de assistente que ele tem para poder trabalhar em algum capítulo de One Piece. Um outro exemplo que a gente tem aqui de uma pessoa, né, que tem problema de saúde e que sempre enfrenta alguma coisa por conta disso é o Togashi, o criador de Hunter x Hunter. Ele tem problema crônico na coluna, isso aí é amplamente conhecido, tanto que Hunter x Hunter ficou em hiato durante muito tempo, tá voltando só agora, porque o Togashi simplesmente não conseguia ficar sentado para poder desenhar e poder fazer a história. Eu lembro que eu li em um relato, né, a respeito da saúde dele, que a única posição que ele conseguia ficar era, tipo, deitado, assim, de costas, né, para poder não sentir dor. Mas aparentemente ele já tá voltando aí, né? Voltando à ativa, ele já tá liberando. Parece que ele já liberou alguns capítulos de Hunter x Hunter. Então, assim, esse tempo de hiato de Hunter x Hunter, ele conseguiu cuidar da saúde, conseguiu cuidar das costas dele, mas ainda assim, ele precisa tomar muito cuidado para não dar merda de novo. E aí, a gente falando sobre mangakás que foram prejudicados por conta das suas jornadas de trabalho, em 2021 a gente foi aí arrebatado com a notícia do falecimento do criador de Berserk, o Kentaro Miura. Ele acabou falecendo aí com 54 anos, super novo, por conta de uma dissecção aórtica, que é uma condição rara que é causada por pressão alta. E essa pressão alta aí, ela é muito
muito encontrada em pessoas que sofrem muita pressão no trabalho, sofrem com burnout, sofrem com uma vida muito estressante, coisas do tipo. E aí, obviamente, que todo esse estresse não é só em cima dos mangakás famosos, né? Que eu trouxe o Oda, trouxe o Togashi, trouxe o Kentaro. Só que a gente às vezes pensa por esse lado dos grandões, porque eles têm obras muito grandes, mas os mangakás menores, eles sofrem até mais do que os grandes. Como eu já falei aqui, o Oda, por exemplo, ele tem uma equipe que ajuda ele a desenhar One Piece, de uma maneira geral. Desenhar, escrever também, enfim, ele tem uma equipe por trás. Togashi, a gente sabe que também tem uma equipe por trás. O Kentaro, ele tinha uma equipe para ajudar também. Só que os mangakás mais iniciantes, eles não contam com essa equipe toda. Às vezes, eles até, são em dupla, né? Um desenha e o outro escreve. Até acontece isso. Inclusive, em Look Back, a gente tem um exemplo muito bom de como que as coisas acabam funcionando quando você tem alguma coisa para fazer. Inclusive, eu fiz conteúdo já sobre Look Back, tá? Eu vou deixar na descrição o link para poder você acessar. Mas ali a gente tem a história de duas garotas e elas, na história, elas fazem um mangá. Fazem um mangá, inclusive, uma história só de 45 páginas e elas demoraram um ano inteiro para poder fazer essa história. E aí, uma das meninas chegava em casa do colégio e fazia parte dos personagens e da história escrita, e a outra trabalhava só nos cenários, né? Então ali a gente vê mais ou menos como que uma dupla acaba funcionando na confecção de um mangá. Só que ali elas demoraram um ano pra poder fazer 45 páginas. Agora isso tipo assim, desenhando direto, trabalhando direto, inclusive tem uma hora que uma delas fala: eu não sei se a gente vai conseguir entregar essas 45 páginas. Isso porque elas tinham um prazo de um ano. Agora você imagina na vida de um mangaka que tem que fazer as coisas semanalmente. E uma coisa interessante também a ser falada é que a remuneração desses mangakás geralmente é baseada na demanda da história. Então eles precisam criar histórias ótimas que tenham muita demanda para eles conseguirem continuar fazendo as suas publicações. Porque se a demanda for baixa, se a adesão às histórias for baixa, eles vão acabar recebendo menos demanda e menos demanda de trabalho e, né, vai acabar ficando sem o ganha-pão ali. E aí existem algumas pesquisas aí que foram feitas, né, de que a expectativa de vida dos mangakás, de uma maneira geral, é de apenas 62 anos, sendo que a média aí do Japão, de uma maneira geral, chega a 83. Então, assim, eles realmente estão indo embora muito novos. E aí vem aquela pergunta, né? Será que todo esse esforço que eles têm, todo esse esforço para cumprir prazos realmente vale a pena? Porque tem uns que acabam indo, deixando a sua obra sem vê-la concluída, como foi o caso do Kentaro. E uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração também é que por mais que no Japão existam as leis trabalhistas, tá? Inclusive, quando você trabalha para uma empresa, você tem direito ao seguro-saúde, eles cobrem um monte de coisa, o contrato trabalhista, ele acaba beneficiando bastante o funcionário. Os mangakás, eles acabam trabalhando por contrato, né? Eles assinam um contrato com a revista, falando, ó, eu vou entregar a obra assim, 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 com tantos capítulos, e aí eles te dão um prazo para entregar. Como se o Oda todo ano renovasse o contrato dele para entregar os capítulos de One Piece para Shonen Jump, sabe? Não é como se o Oda fosse o funcionário da Shonen Jump. O Oda, ele presta serviço para. E isso acontece com a maior parte dos mangakás, né? Eles têm esse contrato. E acontece que esse contrato aí, ele é como se eles fossem autônomos. Sabe você, querido freelancer, você tem uma pessoa que você conhece que é freelancer, faz esse tipo de trabalho? Quando você é freelancer, você tem que pegar bastante trabalho, você tem os prazos para poder entregar esses trabalhos, e quanto mais trabalho, mais projeto você pega, mais dinheiro você tem. E funciona algo parecido com os mangakás, sabe? Então, quanto mais demanda em cima da história eles têm, mais dinheiro eles acabam ganhando. Então, é meio complicado, porque acaba que você não tem direito nenhum. É só você, seu projeto e a grana que você vai ganhar em cima do projeto. Você não tem feriado, você não tem fim de semana, você não tem parte da noite, você não tem madrugada, você não tem a sua manhã. É um tanto complicado isso daí. Só que pelo que eu tava vendo, parece que algumas coisas têm mudado aí recentemente,
recentemente, porque alguns mangakas começaram a falar sobre essas condições de trabalho aí. A gente teve o Oda recebendo uma licença para poder ficar longe de One Piece, né? A própria Shonen Jump aí deu essa licença para ele. E tem também uma coisa que finalmente meio que começa a beneficiar os mangakas, que é o meio digital. Muitos mangakas aí estão migrando para os desenhos digitais, desenhos em tablets, de uma maneira geral, né? E também as publicações digitais, as publicações online, tipo a Shonen Jump Plus. Segundo o Shirley Rin, ele é o editor aí de Chainsaw Man e de Spy Family. Esse modelo de publicação digital acaba que permite uma maior flexibilização das histórias. Então, meio que acaba que o autor, ele vai fazendo as coisas ali por demanda, mas se por um acaso ele fizer alguma coisa extra, ele pode deixar guardadinho e fica mais fácil aí de ir publicando com o tempo, sabe? E aí, uma outra possibilidade que poderia ajudar aí a alongar e desestressar um pouco mais os mangakas seria mudar o modo como as publicações são feitas. Inclusive, eu já vi algumas pessoas falando a respeito disso na internet, de que talvez seria interessante começar a modular um pouco mais essas publicações semanais. Será que realmente a gente precisa dessas histórias semanalmente sempre? Não pode ir ali, talvez intercalando com outras histórias? Ao mesmo tempo que o One Piece sai na Shonen Jump, nós temos diversas outras histórias saindo ao mesmo tempo. Então, talvez seria interessante aí mudar um pouco esse esquema de publicação, igual já acontece com revistas como a Young Animal. Fora também que a gente tem aí as publicações, como eu falei lá no início, né? Esse negócio semanal é muito focado nos shonen, mas quando a gente vai pro lado do shoujo, do josei, do seinen, a gente tem aí umas obras um pouco mais espaçadas, sabe? Os capítulos são mais espaçados. Inclusive, eu tenho muito problema de acompanhar shoujo por conta disso. Eu lembro que eu tava lendo Sakura e Miruko-chan. Cara, eu parei de ler porque eu esqueci que eu tava lendo, basicamente, porque só sai mensalmente os capítulos. Inclusive, eu vou voltar a ler essas duas coisas, porque eu tava lendo Sakura Card Captors Clear Card e a Miruko-chan, eu tenho que voltar a procurar os capítulos que lançaram depois que eu parei de ler, porque sai mensalmente, entendeu? Então, não é algo inédito dentro do mercado de mangás, porém é uma coisa que dá para adaptar para todos os públicos, né? Porque o shonen acaba sendo mais procurado, tem uma demanda muito maior, mas ao mesmo tempo que tem uma demanda muito maior, muitas pessoas aderem, então também tem mais abertura para outras histórias, para mais histórias. A gente vê aí que a todo momento saindo história nova dentro da demografia do shonen. Então, talvez seja interessante aí dar uma flexibilizada e dar também essa abertura para as histórias terem mais visibilidade além do que elas já têm, sabe? Então esse foi o bate-papo desse capítulo de hoje, né? Eu achei interessante trazer isso pra cá porque há um tempo atrás a gente teve a discussão em cima dos animadores da MAPPA, né? Que eles estavam falando justamente sobre o quão insalubre eram as condições de trabalho deles nos estúdios da MAPPA, na época lá que tava entregando Jujutsu Kaisen, que a gente viu que teve alguns problemas ali na animação quando tava saindo a última temporada. E isso foi muito falado, das condições aí. E assim, eu não sei como que é o esquema de contrato dentro dessas empresas de animação. Eu não sei se eles fazem por contrato, por demanda, igual é com os mangakais, ou se os funcionários são pagos como funcionários mesmo dentro dos estúdios de animação. Eu não sei bem como que isso funciona. Pra ser pesado do jeito que falaram que foi, possivelmente seja contrato, e aí acaba que eles não têm nenhum benefício como um funcionário formal dentro da empresa. Então, volta e meia, a gente tem esse tipo de relatos acerca do tipo de trabalho que a galera envolta nessa indústria de mangá e anime estão, né? Então, é importante, óbvio que a gente tá aqui pelas histórias e tudo mais, mas é interessante também saber um pouquinho de como que essa indústria funciona, até pra gente entender o que acontece caso a qualidade caia, ou caso a história deu uma, né, aquela coisa, pô, mas a história foi fraca dessa vez, por que
que foi? Talvez o mangaka esteja apenas burnoutado, ele não tá aguentando mais criar a história, não tá aguentando mais desenhar, a mão dele tá caindo, mas ele tem que estar lá fazendo pra poder entregar alguma coisa semanalmente, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito desse assunto, se você viu em algum lugar mais algumas informações e vamos conversando a respeito disso aí. Eu espero te ver no próximo. Até lá. Tchau, tchau.